E aí, galerinha, tudo beleza? Estamos aqui de volta, né, para falar de química mais uma vez. Na aula anterior, nós comentamos a respeito de ligações químicas, falamos de ligações iônicas, falamos de ligações covalentes e falamos de ligações metálicas, né? Hoje a gente vai continuar dentro dessa parte de ligações, um pouquinho mais adiante, na verdade, tá? Mais especificamente sobre as ligações covalentes, ok? Então é o seguinte, nós vamos lá, né, nós estamos falando de Química 1, nós vamos fazer então a nossa aula da frente 1, está lá na página 762 e vamos falar de geometria molecular e polaridade de ligações, tá ok? Tá? Então a gente vai fazer uma pequena lembrança da aula anterior, a aula que dizia a respeito de ligações, e vamos entrar na aula de hoje, tá? Então nós vimos as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. Ligação iônica é aquela onde acontece a doação de elétrons e recepção de elétrons. Alguém, no caso átomos, né? Algum átomo doa, algum átomo recebe, certo? Então aí você tem nitidamente o polo positivo definido, é aquele átomo que cedeu elétrons, e o polo negativo definido, que é o átomo que recebeu elétrons. Então os polos estão perfeitamente definidos, legal? Na ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons. Ninguém perde, ninguém ganha, apenas existe uma associação. Lembra que eu comentei? Eu tenho uma camisa bonita, mas o meu colega quer usar. Tá? A camisa é minha, mas eu falo, ó, você pode usar, a gente vai compartilhar essa camisa, tá bom? Ela é minha, mas você também pode usar. É a ideia da ligação covalente, tá certo? Compartilhamento de elétrons, de pares de elétrons, sempre aos pares, não esqueça disso. Só que na ligação covalente nós não temos a definição de polo, tá? A gente vai voltar a falar isso daqui a pouquinho. E vimos as ligações metálicas, que são aquelas onde os núcleos dos átomos têm uma certa afinidade ou uma atração pelos elétrons dos átomos que são adjacentes. Então, cada núcleo atrai elétrons para si dos átomos que estão ao redor. Aí forma-se aquela nuvem de elétrons, chama de nuvem eletrônica, ou mar de elétrons, e isso caracteriza a ligação metálica. Legal? Revisãozinha da aula anterior, vamos entrar na aula de hoje então. O que a gente precisa saber? Antes de entrarmos na geometria e na polaridade das moléculas em si, nós precisamos saber o que é polaridade de ligações, no que diz respeito às ligações covalentes. Como eu falei, as ligações iônicas estão definidas, o polo positivo, o polo negativo, por conta da doação e recepção de elétrons, tá? Nas ligações covalentes, esses polos não estão definidos. Eu coloquei aqui definidos entre aspas, porque pra gente, a princípio, eu não sei dizer quem é positivo e quem é negativo na história, ok? Mas para isso, eu preciso definir então, através da eletronegatividade dos elementos que estão envolvidos na ligação. Então, os polos positivo e negativo dentro de uma ligação covalente são definidos através da eletronegatividade, tá bom? E essa eletronegatividade, visto que as ligações covalentes estão basicamente feitas entre não metais e hidrogênio, eu coloquei só aqui a série de eletronegatividade dos não metais, ou ametais, como você preferir chamar, tá? Lembrando que o hidrogênio está aqui, né, porque ele tem características únicas, tanto que ele é o exército de um homem só na tabela periódica. Ele é o único elemento que é gasoso, mas que forma cátion, tá bom? Então, basicamente, a ideia do hidrogênio é essa, mas ele aparece aqui. Então, esta série de eletronegatividade é a dos não metais. Vamos fazer um pequeno remember. O que é eletronegatividade? Em rápidas palavras, seria a força que um átomo faz, né, em cima de um elétron que ele recebe numa ligação. Então, quanto mais eletronegativo for o átomo, mais força ele consegue fazer num elétron que ele está recebendo de uma ligação, ou que está compartilhando numa ligação, melhor dizendo, tá? Então, quanto mais para a esquerda, mais forte é o átomo, mais eletronegativo ele é. E quanto mais forte ele é, mais elétrons ele traz para perto dele. E trazendo mais elétrons, forma-se uma densidade de elétrons muito grande ao redor desse átomo, o que caracteriza então uma grande quantidade de cargas negativas. Então os átomos mais eletronegativos, a tendência é que eles fiquem com carga negativa, por conta desses elétrons que se concentram ao redor dele. Os átomos menos eletronegativos, né, vamos dizer assim, tem menos elétrons ao redor dele, a tendência é que diminua essa densidade eletrônica. Eu posso dizer assim, eu tenho mais, não é que eu tenho mais prótons, né, mas a tendência da carga negativa se pronunciar. Agora, o detalhe é o seguinte,
Essa sériezinha aqui, que tem 10 elementos, não quer dizer que daqui para a esquerda é negativo, daqui para lá é positivo. Não é assim. Você vai sempre fazer uma comparação. Tá? É uma situação relativa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o elemento cloro e o elemento enxofre, quem é o mais eletronegativo? É o cloro, porque está mais para a esquerda. Então a tendência do cloro é ficar negativo e o enxofre ficar positivo. Agora, se eu pegar o cloro e o oxigênio, o cloro está mais à direita e o oxigênio está mais à esquerda. Então é o oxigênio que tem tendência a ficar negativo e o cloro positivo. Beleza? Então numa situação que eu mostrei, o cloro ficou negativo. Na outra situação ele ficou positivo. É uma situação de relação. Isso aqui é relativo. Ok? Então quanto mais para a esquerda, mais forte é o elemento. Caso você não saiba, né? Existem algumas frasezinhas aí que o pessoal divulga em relação a como decorar essas sériezinhas aqui. Eu, particularmente, tenho uma frase que me acompanha já há mais de 30 anos, porque um professor meu, muito bacana na época, o professor Maneco, quem possa conhecer aí, ele falou essa frase pra gente e me ficou na cabeça até hoje. Ele contou uma historinha, né? Mas depois ele falou assim: fui ontem no Clube Brasil e só comi pão seco hoje, tá? Ou seja, foi na festa, acabou o dinheiro, hoje é só pão seco, o pão de ontem, tá bom? Então, ó, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão seco hoje, beleza? Vamos adiante então. Eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente poder entender como é que funciona essa história da polaridade da ligação, tá? Então, olha aqui, ó, o elemento hidrogênio. Quando o elemento hidrogênio se junta a outro elemento hidrogênio, né? A gente viu isso em ligações covalentes. O que vai acontecer? Ninguém pode doar para ninguém, haverá um compartilhamento de elétrons. Ó, é assim que a gente representa esse compartilhamento. Como eu tenho 2 elementos iguais, pensando um pouquinho em eletronegatividade, na força que ele faz em relação ao elétron que ele recebe, a força que este hidrogênio faz nesse elétron que ele recebe é exatamente a mesma força que esse hidrogênio faz nesse elétron que ele recebe. Então, esse hidrogênio tenta puxar esse elétron, que não é dele, para perto dele. Esse hidrogênio tenta puxar esse elétron, que não é dele, para perto dele. Como as forças se igualam, não se vai a lugar nenhum, tá bom? Então a gente diz que esta ligação aqui, né, é uma ligação apolar, ou seja, não tem polos definidos, não tem elétrons nem para um lado nem para o outro. Legal? Na segunda situação, eu peguei o elemento hidrogênio e o elemento cloro. Então veja o seguinte: o elemento cloro, 7 elétrons na camada de valência, quem tem 7 tem tendência a receber, e recebe quantos? Sempre o que falta para 8, ele vai receber 1. O elemento hidrogênio não pode fazer doação do seu elétron. O cloro até pode doar, é receber, mas o hidrogênio não pode doar. Então o que eles vão fazer? Um compartilhamento. Então veja o seguinte, ó, legal, né? O hidrogênio que tinha 1, recebeu mais 1, ficou com 2, estabilizou. O cloro tinha 7, né? Teve mais 1 ali compartilhado, 8, estabilizou. Agora é o seguinte, ligação feita, vem a pergunta, a fórmula é HCl ou ClH? Vamos definir isso aqui então? Veja só. Entre os 2 elementos, quem é o mais eletronegativo? Então veja o seguinte. Aqui o cloro, aqui o hidrogênio. Qual dos 2 é mais forte? O cloro. Então o que acontece? O hidrogênio faz força nesse elétron que ele está recebendo na ligação. O cloro também faz força no elétron que ele está recebendo da ligação. Qual dos 2 é mais forte? O cloro é mais eletronegativo. O que vai acontecer? O cloro vai puxar para perto dele esse elétron. E a situação vai ficar a seguinte. Eu desenhei aqui, né, os 7 elétrons do cloro. E aquele outro elétronzinho que eu coloquei aqui em laranja, né, do hidrogênio, o que acontece? O cloro puxa mais para perto dele. É como se ele ficasse aqui assim. Olha a ligação covalente aqui, ó. Ah, mas então deixou de ter ligação covalente? Tá? A ligação continua existindo.
A ligação continua sendo covalente, par de elétrons formado, um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro, continua sendo covalente. Só que pela força do cloro, ele trouxe para perto dele esses elétrons, certo? Aí, olha a impressão que dá. Se eu colocar a mão aqui em cima, a impressão que dá é que o cloro ganhou um elétron. Não é essa a impressão? Então, a tendência de quem recebe é ficar negativo. Por isso que eu associei esse sinal negativo aqui, ó. Então, diz assim, ó, o cloro aqui, vou botar aqui em azul, né? O cloro ficou negativo. Agora, se eu colocar a mão aqui, ó, não dá a impressão que o hidrogênio perdeu o seu elétron? Sumiu, né? E quem doa fica com carga positiva. Agora você sabe quem é o positivo e quem é o negativo na história. Baseado na eletronegatividade. Então, como é que fica a forma? Agora eu sei. O positivo sempre vem primeiro, o negativo sempre vem depois. Então, a fórmula desse composto, agora eu posso afirmar, é HCl, certo? E essa é uma ligação onde agora os polos estão definidos. Essa é uma ligação polar. Essa é uma ligação polar, eu defini os polos. Essa aqui é uma ligação apolar, os polos não estão definidos. Então, quando você liga elementos iguais, ligação apolar. A princípio, ligações diferentes, de uma maneira bem simplificada, ligação polar. Ok? É isso que precisa saber de ligações em termos de polaridade. Como é que a gente vai falar das moléculas agora? Agora já é um pouquinho mais complicado, né? A gente precisa dessa informação aqui, para nós podermos entender essa daqui. A polaridade das moléculas, ela é definida pela geometria que a molécula tem, a forma da molécula. Tá? Então não interessa apenas dizer assim, se eu falar assim, essa molécula só faz ligações polares. Se ela só faz ligações polares, então ela é polar, certo? Não. Eu posso ter uma molécula polar ou uma molécula apolar, dependendo da geometria que eu tenho. Então, o fato de eu ter ligações polares não significa que a molécula seja polar. Eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Como é que a gente vai aprender, então, essa história de geometria molecular? Através dessa siglazinha aqui, ó, TRPECV. Credo, Jesus amado, o que é isso? É uma abreviação para Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons da camada de valência. Só para a gente relembrar, camada de valência é a última camada de um átomo, tá? A última camada, o último nível. Fica estranho ficar falando camada, né? Parece que está dando com a cama em cima de alguém. Mas vamos falar de níveis, ou tanto faz, né? Então, camada de valência ou nível de valência é o último nível de um átomo. É a camada mais distante do núcleo de um átomo. Pares de elétrons, como estamos falando de ligação covalente. Lembrou? Então, pares de elétrons. E o que é repulsão? Repulsão é quando existe uma tendência de afastamento. Ok? Então, existe um afastamento dos pares de elétrons que estão na última camada de um átomo. Beleza, gente? Vamos tentar entender como é que é isso, então, tentando explicar aqui e na prática. Na prática, eu já vou mostrar para vocês um artifício que eu tenho aqui. Beleza? Vamos apagar o quadro, então? Então nós vamos fazer assim, nós vamos trabalhar com exemplos para você poder entender como é que isso aqui funciona, essa parte de ligações, moléculas polares e moléculas apolares, tá certo? Então nós vamos começar com a molécula do H2. A gente acabou de falar da molécula do H2, né? Então nós vimos o seguinte, né? Os hidrogênios, eles são iguais, como são os mesmos elementos, a eletronegatividade é a mesma. Esse par de elétrons não vai nem para um lado nem para o outro lado. Então, a princípio, o que a gente tem é uma molécula apolar, porque a ligação é apolar, certo?
que a molécula é apolar. Eu também dei o exemplo do HCl. Então nós tínhamos lá o H, o Cl, aí eu mostrei que o cloro tem os seus 7 elétrons, mais o elétronzinho que ele recebe lá do hidrogênio. Está aqui a ligação covalente, ó, certo? Como esse cloro tem uma densidade de cargas negativas maior ao redor dele, aqui nós passamos a ter aqui então a parte negativa da molécula e aqui a parte positiva da molécula. Como é apenas uma ligação, essa ligação define a polaridade da molécula. Nós temos aqui uma molécula polar. Mas o detalhe é o seguinte, eu trouxe aqui um negocinho bem bacana para a gente poder entender como é que funciona isso aqui. Olha só, eu tenho aqui a representação de duas bolinhas, que são os átomos de hidrogênio. E essa partezinha amarela seria a ligação que existe entre eles, uma ligação simples, tá? Olha só, tá? Esse seria o formato da ligação entre dois átomos de hidrogênio. E eu também tenho aqui o que seria a ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Olha que legal, tá? Qual é a semelhança que você vê entre essas duas moléculas? Ah, elas têm uma ligação só. Beleza, tá? Além disso, essa ligação é como se fosse apenas uma linha. Ó, é como se fosse apenas uma linha ligando os átomos. Uma linha ligando os átomos, uma linha ligando os átomos. Quando acontece isso, a gente diz que a molécula tem geometria linear. Então, toda vez que você tiver apenas dois átomos envolvidos na ligação, dois átomos iguais ou não, a molécula será sempre linear. Legal? Então vamos adiante. Se eu passar a ter três átomos, então vou dar um exemplo aqui desse cidadão aqui, ó, CO2, tá? Gás carbônico ou dióxido de carbono, oficialmente falando. Como é que são as ligações do CO2? Então são assim, ó, eu tenho então um átomo de carbono. O carbono é lá do grupo 14 da tabela periódica, ou grupo 4A. Ele tem então 4 elétrons na camada de valência. Eu vou desenhar os oxigênios aqui numa outra cor, tá bom? Oxigênio, oxigênio. Os oxigênios estão lá no grupo 16, ou família 6A, que era a mesma. Então eles têm 6 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer aqui? Bom, quando numa situação como essa, procure estabilizar um elemento de cada vez. Tá bom? Vamos fazer assim, eu vou estabilizar o oxigênio. Pega esse oxigênio aqui, ó, tá? Vamos fazer uma estabilização dele? Legal, o oxigênio faz duas ligações covalentes. Ele tem 6, com mais 2 emprestados ali, 8, está estável. Legal. Vamos passar para o cidadão que está do lado dele aqui, o carbono. O carbono tem 4 elétrons que são dele. Ele acabou de ter 2 emprestados, 6. Para estabilizar ainda faltam 2. O que ele vai fazer? Ele vai lá com o outro oxigênio, ó, e faz as duas ligações que ele precisa. Então conta comigo. 4 elétrons que ele tem, mais 2 que ele recebeu, que ele compartilhou com o oxigênio da esquerda, mais 2 elétrons com o oxigênio da direita, fechou? 8, estabilizou o carbono. E o oxigênio, a mesma coisa, né? Ele tem os 6 dele, com 2 que ele emprestou ali, associou, fechou os 8. Está todo mundo estável, está todo mundo satisfeito. Agora, como é que vai ficar a história da geometria da molécula? Lembra que eu falei da teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência? Você vai considerar o seguinte, aqui tem 2 pares. Como a ligação é entre 2 átomos apenas, eu conto isso aqui tudo como uma ligação dupla. Aqui uma ligação dupla, tá? Então aqui nós temos uma ligação.
Agora é o seguinte, como é que duas ligações podem ficar o mais distante possível? Faz de conta que essa é uma ligação, esse é um oxigênio e esse é o outro. Como é que esses oxigênios podem ficar o mais distante possível? Como é que eles podem ficar o mais distante possível? Se afastando, repelindo, 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 repelindo. É o máximo que eu consigo. Aqui tem um oxigênio, aqui tem outro. Se eu aproximar aqui um pouquinho, essa distância entre as minhas mãos é menor do que essa distância aqui, certo? Então, a tendência é que eles se empurrem bem para fora um do outro. Então, veja o seguinte, qual dos dois aqui é mais forte? Lembra da sériezinha? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. O oxigênio está mais à esquerda do que o carbono. Então, quem é mais forte? O oxigênio. Então, a tendência é que os pares de elétrons aqui compartilhados fiquem mais para o lado do oxigênio. Então, o oxigênio puxa os elétronzinhos para ele, ó, aqui, aqui. Esse oxigênio puxa os elétronzinhos para ele. Olha só, está aqui a ligação covalente, a outra covalente e a outra. Se eu colocar a mão aqui em cima do carbono, a impressão que dá é que os oxigênios ganharam elétrons. Então, a gente pode afirmar que aqui nós temos a parte negativa da molécula, onde a densidade de elétrons é maior. Se eu colocar as mãos aqui em cima, a impressão que dá é que o carbono perdeu elétrons. Então nós temos aqui a parte positiva. Então por isso que a fórmula é CO2, sim, porque o positivo, a estrutura positiva sempre vem primeiro na representação. Por isso que é CO2 e não O2C. Legal? Agora, voltando aqui à parte da geometria. Veja aqui, um oxigênio foi para um lado, um oxigênio foi para o outro. Olha a ideia que eu tenho aqui, ó. A ideia é essa. Ó, aqui o carbono aqui no meio, empurrou um oxigênio para um lado, um oxigênio para o outro. Eles estão o mais distante possível, certo? Não importa a posição que eu coloque a molécula, entre eles existe aqui 180 graus. Agora perceba uma coisa. Qual é a semelhança que eu tenho entre essa representação do HCl e a representação do CO2? Os dois aparecem como sendo linhas. Isso aqui é linear, isso também é linear. Olha como ele aparece como se fosse uma linha, tá bom? Então nós também temos uma molécula de geometria linear. Então quer dizer que com 2 átomos é linear e com 3 átomos é linear também? Não. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. H2O, por isso que chama-se H2O. Água2O, por isso que chama-se A, tá? Nós temos as ligações covalentes, que a situação é a seguinte, ó, hidrogênio, um elétron, aí o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, grupo 6A, e outro hidrogênio aqui, certo? Ligações covalentes aqui, legal, ligações covalentes aqui, tá todo mundo estável, todo mundo satisfeito. Entre oxigênio e hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então a tendência é que esse elétron aqui, ó, caia mais para o lado do oxigênio. Veja só, vou desenhar os hidrogênios aqui, vamos desenhar um oxigênio aqui no meio, com os seus 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E esse elétronzinho, o oxigênio puxou para perto dele. Tá aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. Esse elétronzinho, o oxigênio puxou para perto dele. A ligação covalente continua aqui, ó. Ó. Agora, a impressão que dá é que os hidrogênios perderam seus elétrons, não é verdade? Quem perde fica positivo. Quem doa, né? E se eu colocar as mãos aqui em cima, a impressão que dá é que o oxigênio ganhou elétrons, por isso que ele fica negativo. Legal, bacana. Então quer dizer que isso aqui é uma molécula linear também? Não, não é linear. Veja só. A ideia do oxigênio é essa daqui, ó. Tá? Ao redor dele, veja só, eu tenho 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares de elétrons.
como é que eu distribuo 4 pares de elétrons de maneira que eles fiquem igualmente espaçados? Não é uma figura plana, é uma figura espacial. É alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como se fosse um pezinho de galinha aqui, ó. Olha só. Então, esta é a maneira que eu tenho para separar igualmente as ligações, tá? Agora é o seguinte, 2 pares desses são ligantes, são não ligantes, não estão sendo utilizados. E 2 pares desses são ligantes, estão sendo utilizados. Então eu vou tirar daqui os pares não ligantes. Qualquer um, tá? Ó, vou tirar 1 e vou tirar 2, representando esses 2 que eu não usei. Então, ó, a tendência é que eu tenha isso aqui para o oxigênio. As ligações se comportam dessa maneira. Eu tenho uma outra representação aqui, ó, que fica melhor de você ver. Tá aqui, ó, o oxigênio e os 2 hidrogênios. Essa molécula é uma linha? Não. Ah, mas também tem 3 elétrons, tem 3 átomos, eu sei. Só que aqui você não tem uma linha, você tem alguma coisa formando um ângulo. Esta molécula é angular. Ah, olha só. Angular. Ah, por quê? Porque tem a ver com esses parezinhos de elétrons que estão sobrando, os não ligantes. Perceba que aqui, ó, os parezinhos de elétrons não ligantes não existem, tá? E aqui eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes que estão ali, tá? Ah, legal, eu vi a geometria linear, eu vi a geometria angular. E agora? Como é que eu sei se isso aqui é apolar ou é polar? Lembra de vetores da física? Quando você tem 2 vetores de mesma intensidade, tá? E eles têm sentidos opostos na mesma direção, você subtrai, o resultante é 0, certo? Quando você tem vetores que não estão na mesma direção, é possível determinar o resultante. Digamos 2 vetores assim. Para onde aponta o resultante? Para cima. Se os 2 estivessem assim para baixo, para onde apontaria o resultante? Para baixo. Tá certo? Se os vetores estivessem assim, ele apontaria aqui. Então eu posso determinar o resultante. Então vamos usar essa definição de vetores aqui. Veja só. Entre esses 2, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então eu vou desenhar uma setinha apontando para o oxigênio. Esta setinha a gente chama de vetor momento podemos chamar assim, tá? Esse vetorzinho aí apontando para a esquerda, também tem um aqui que aponta para a direita, certo? Como eu tenho esse vetor, deixa eu até apagar aqui para facilitar um pouco a minha vida, senão não vai ter espaço suficiente. Ó. Quando eu tenho um vetor que aponta para a direita e um vetor que aponta para a esquerda, tá? Essa ligação é igual a essa. Se essas 2 ligações são iguais, tá? Se elas sendo iguais, o resultante aqui é 0. E aí, deixa eu só corrigir a palavra, tá? É momento dipolar, não é linear. O momento dipolar, representado pela letra grega delta. Nesse caso aqui, quando os vetores são iguais, o vetor momento dipolar é 0. E quando o vetor momento dipolar é 0, a molécula é apolar. Então, pense em resultante de vetores, tá? 2 vetores que apontam para sentidos opostos, o resultante é 0. Resultante é 0, a molécula é apolar. Eu estou representando as ligações. Veja o que acontece aqui agora na água, tá? Eu tenho essa representação aqui para a água, tá? Ó, tá bom? Então a gente vai representar ela em ângulo. Tá aqui o oxigênio, tá aqui o hidrogênio, tá aqui o outro hidrogênio, certo? Como o oxigênio é o mais eletronegativo, a gente faz isso, ó. Setinha apontando, o vetor momento dipolar apontando para o oxigênio.
Vetor momento dipolar apontando para o oxigênio. Olha os dois vetores que eu tenho. Eu tenho um vetor que aponta para cá e eu tenho um vetor que aponta para cá. Como eu tenho dois vetores que não estão na mesma direção, né, apesar de eles terem a mesma intensidade, eu posso determinar... Lembra da regra do paralelogramo? Ó, lá na física? Eu posso determinar um resultante. Opa! Existe um resultante. E esse resultante é o meu vetor momento dipolar. E como ele existe, aqui ele não existia, era zero. Como ele existe, eu posso dizer assim, ó, esse vetor momento dipolar, ele é diferente de zero. E se ele é diferente de zero, com certeza absoluta a molécula é polar. Certo? Então, se tem resultante, a molécula é polar. Se o resultante é zero, a molécula é apolar. E vou mais. Toda molécula angular é polar com certeza absoluta. Tá bom? Vamos lá, vamos passar para mais um. Vimos com dois átomos, vimos com 3 átomos, vamos ver agora com 4 átomos. Veja lá, o SO3, tá? É o trióxido de enxofre. Como é que fica essa história aqui? Então vamos desenhar essa galera aqui, ó. O enxofre, família 6A, ou grupo 16, como preferir. Outro enxofre aqui. Outro enxofre aqui. O oxigênio. Aqui no meio. Opa! Última forma. Houve um pequeno equívoco. O equino errou. Veja só. Vamos arrumar aqui. Aqui é o oxigênio. Aqui é o oxigênio. Aqui é o oxigênio. Agora sim. Bora lá. Aqui nós temos o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também é da família 6A, também é do grupo 16. Bom, como é que a gente vai fazer para estabilizar a encrenca aqui? Primeira coisa, ó. Estabilizei esse oxigênio. Os 6 dele com mais 2 emprestados, 8. Só que o enxofre também já está instável. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele com mais 2 emprestados, 8. Mas os outros 2 oxigênios têm que fazer parte da molécula. Aí vai entrar a ligação, lembra dela? Dativa ou coordenada. Então, o par de elétrons é proveniente de um átomo só. Ó, ele diz assim, oxigênio, esse par de elétrons é meu, tá? Meu enxofre. Mas você pode usar também. Nós dois vamos usar. Nós dois estamos compartilhando o meu par de elétrons. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então vamos fazer a conta? Nós já fizemos a conta dos 2 primeiros, né? Veja esse aqui agora. Ele tem 6 elétrons com 2 que o enxofre disponibilizou para que ele possa usar também, fechou 8. Lembre-se que o enxofre não perde esse par de elétrons, ele empresta para os 2 utilizarem. A mesma coisa acontece aqui. Ele tem os 6 dele, com 2 emprestados, 8, está todo mundo satisfeito. Legal? Agora, como é que fica a geometria dessa molécula? Veja o seguinte, pensa sempre no elemento central. Olha o enxofre. Quantas ligações eu tenho? Uma dativa, outra dativa e uma ligação dupla. Então, a princípio, a ideia seria essa. Então, lembre-se que cada conjunto de elétrons aqui é como se fosse esses pares de elétrons sendo utilizados em ligação. Então, nós temos 1, 2, 3 conjuntos de ligações sendo utilizados. Agora, pensa comigo. Como é que eu distribuo 3 coisas, desculpe usar a palavra coisas, 3 coisas iguais ao redor de um objeto só, de maneira que eles fiquem igualmente espaçados? A ideia é essa daqui, ó. Essa é a ideia, tá? Esse ângulo aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então nós temos aqui 120 graus, 120 graus, 120 graus, certo?
Para fazer isso, então, ó, essa é a ideia. Nós temos, então, aqui um ângulo de 120, aqui um ângulo de 120, aqui um ângulo de 120. Ou seja, as ligações estão igualmente espaçadas. Igualmente espaçadas. Que forma tem isso aqui? Veja só. Olha o que eu formei aqui. Um triângulo, né? Eu posso chamar essa geometria de triangular. Ou então eu posso chamar de trigonal plana. Chamar de triangular ou trigonal plana, dá na mesma, tá? Então definir qual é a geometria. Bacana. Agora, essa molécula é polar ou ela é apolar? Então você vai de novo lançar a mão dos nossos vetorizinhos, tá bom? Entre oxigênio e enxofre, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então a tendência é que os vetores que a gente representa apontem para o oxigênio. Aí você tem 3 vetores de mesma intensidade com 120 graus entre eles. Qual é o resultante? Para quem lembra lá de vetores, o resultante é 0. Opa, e se o resultante é 0, a molécula só pode ser apolar. Lembre-se, se os ligantes são iguais, a molécula fica polar. Agora, se eu mudar um deles, ela já passa a ser polar. Legal? Vamos adiante? NH3. Só falta o NH3 e mais um que a gente vai fazer depois. NH3 é o gás amônia, e não amônio. Amônio é outra coisa. Então nós temos o elemento nitrogênio, né? Grupo 15 ou grupo 5A. Os hidrogênios com o seu elétronzinho aqui. A gente já sabe que haverá uma ligação covalente aqui, covalente aqui, covalente aqui. Como o nitrogênio é mais forte que o hidrogênio, a tendência é que esses pares de elétrons fiquem mais próximos do nitrogênio, certo? Bom, o que eu tenho ao redor desse nitrogênio? 4 pares de elétrons, ó. Um par não ligante, lembra dele? 2, 3, 4 pares. Então são 4 pares de elétrons, sendo que um deles é não ligante. Então a ideia desse nitrogênio é essa aqui. Ó. Deixa eu só colocar aqui os nossos palitinhos. Ó. Essa é a ideia do nitrogênio. Ele tem ao redor dele 4 pares de elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4 pares. Está aqui. Ó. Todos os pares são ligantes? Não. Então o par não ligante eu vou tirar. Quando eu retirar o par não ligante, eu fico com alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Eu tirei o par não ligante que estava aqui em cima. Tá? E eu tenho agora os átomos de hidrogênio como se fosse a basezinha de uma pirâmide. Então, a ideia é a seguinte, vamos tentar desenhar isso aqui em 3D. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? Então seria alguma coisa assim, ó. Nós temos uma pirâmide formada. Então isso aqui é uma geometria piramidal. E toda molécula piramidal, sem exceção, ela é polar. Por que essa molécula é polar? Veja o seguinte, o nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então os vetorzinhos momento dipolar apontam para cima, certo? Eu tenho 3 vetores apontando para cima. Se 3 vetores apontam para cima, o resultante vai apontar para cima. E se tem resultante,
A ideia é parecida com essa. O nosso vetor momento dipolar é diferente de zero. Por isso que a amônia é uma substância polar. Ok? Para terminar, o CH4, gás metano. Como é que é a estrutura do gás metano? É assim, ó, o carbono com seus 4 elétrons, já que ele é da família 4A, grupo 14, e os hidrogênios circundando esse carbono, tá? As ligações são todas covalentes, são covalentes polares. Olha o que eu estou falando. Por que eu sei que são covalentes polares? Porque são átomos diferentes. São ligações covalentes polares. Os elétrons do hidrogênio vão ficar mais próximos do carbono, já que ele é mais forte. O carbono será a parte negativa. O carbono será a parte negativa. Os hidrogênios serão as partes positivas. Então a molécula passa a ter polos definidos. Ah, quer dizer que ela é polar? Não. Eu sei que os hidrogênios são a parte positiva e o carbono é a parte negativa, tá? Agora, veja que eu tenho 4 elétrons ao redor do nosso elemento do carbono. 4 pares de elétrons, perdão. Então, 4 pares de elétrons, a gente volta a essa situação. 4 pares, 4 ligações, né? Igualmente espaçadas. Tá aqui, certo? Isso aqui é uma figura espacial. Se eu fechar aqui uma face, uma outra face aqui, uma outra face aqui e uma outra face aqui embaixo, eu passo a ter uma figura espacial de 4 faces. Nós passamos a ter um tetraedro. Então, se nós temos um tetraedro, a geometria desse cidadão aqui é uma geometria de... Opa, vamos colocar aqui na cor que a gente está usando, né? A geometria é tetraédrica. Então se as ligações são polares, a molécula é polar? Não. O SO3, as ligações também eram polares e a molécula era apolar. Eu preciso determinar a geometria. Vamos voltar aqui então para o metano. Acompanha comigo aqui. Ó, hidrogênio e carbono. Quem é mais forte? Carbono. Um vetor que aponta para cá, um vetor que aponta para cá, um vetor que aponta para cá. Esses 3 vetores aqui de baixo, vetores momentos dipolar, entre eles existe um resultante. Esse resultante aponta assim. Entre esses 3, o resultante aponta assim. Aqui em cima nós temos um outro vetor que aponta assim. Então eu tenho um vetor apontando aqui e o resultante dos 3 de baixo apontando para cima. Os 2 vetores que eu estou representando pelos meus dedos agora são exatamente iguais. Certo? E se eles são iguais, na mesma direção, o resultante é 0. Então, nesse caso aqui, como o nosso momento dipolar é 0, nós temos uma molécula apolar. Então, o metano é uma molécula apolar. Ah, então quer dizer que tetraédrico vai ser sempre apolar? Não. Se eu trocar aqui o meu hidrogênio, por exemplo, por um oxigênio, olha só, a molécula continua sendo de geometria tetraédrica, só que a presença de um átomo diferente agora, diferente dos outros 3, faz com que a molécula passe a ser polar. Essa molécula aqui é polar. As outras que eu tinha ali são moléculas apolar. Essa aqui é uma molécula apolar. Ó, vou trocar de volta aqui. Ó, esta é apolar. Esta passa a ser polar. Beleza? Então, gente, como é que a gente poderia resumir tudo isso? Você pode fazer um quadrinho assim, ó. Um quadrinho onde você tem
número de átomos, pares de elétrons não ligantes no elemento central, a forma que a molécula tem e um exemplo. Então veja, acompanha comigo. Quando você tem dois átomos apenas, H2, HCl, não importa se você tem ou se você não tem pares não ligantes em alguns dos elementos. Não importa. Tá? Então aqui, ó, não importa. Tá? A geometria será sempre linear. Então sempre que tiver dois átomos, a geometria é linear. Exemplo, o H2 e o HCl. Bacana? A outra. Quando eu tiver três átomos, aí eu tenho duas situações possíveis. Ah, eu não tenho pares ligantes, ou eu posso ter mais de um par ligante. Posso ter não ligante, tá? Pares não ligantes, vamos colocar diferente, fica mais fácil. Tem pares não ligantes? Não. Tem pares não ligantes? Sim. São duas possibilidades. Quando eu não tenho pares não ligantes, a molécula é linear. E o exemplo que eu dou é o CO2. Quando eu tenho pares não ligantes, ou seja, estão sobrando pares de elétrons, a molécula é angular. E o exemplo que eu dou é o H2O. Então, com três átomos, tem pares não ligantes? Não. O elemento central não tem pares sobrando. A molécula é linear. Exemplo CO2. Três átomos. Lá no átomo central, tem par não ligante sobrando? Tem. A molécula é angular. Exemplo A. Tá? Com quatro átomos. Assim. A gente também divide em dois. Eu posso não ter pares ligantes, ou eu posso sim ter pares não ligantes. Quando eu não tenho pares não ligantes sobrando, a molécula é trigonal ou triangular. Exemplo que nós demos, só três. Quando sim tem pares não ligantes, a molécula é piramidal. O exemplo que nós temos, NH3. E quando tiver 5 átomos, e eu não tiver, o exemplo que eu dei aqui, quando eu não tiver pares não ligantes, o exemplo do CH4, a molécula tem geometria tetraédrica e o exemplo é o CH4. Importante, tá? Toda molécula angular é polar. Toda, sem exceção. Toda molécula piramidal é polar. Todas, sem exceção. As outras carecem de análise. Mas as moléculas angulares e piramidais sempre serão polares. Legal? Espero que tenha servido para vocês poderem entender um pouquinho mais a respeito de geometria. É uma aula um pouquinho complexa, por isso que a gente teve que usar esse artifício das bolinhas aqui, né? Ó, uma molécula dessa, outra molécula dessa, ó, molécula que não acaba mais. Olha quanta coisa aqui, tá? E com as minhas bolinhas aqui, eu vou ficando por aqui. E quem sabe na próxima aula eu posso tirar algumas dúvidas referente a isso, se você preferir. Ou podemos fazer exercício, pode entrar em contato comigo e a gente tira as dúvidas com vocês. Beleza, gente?
Até a próxima, grande abraço.